Oi pessoal, tudo bem? Doutor Gustavo falando com vocês, é um prazer conversar um pouco com vocês sobre um tema que eu acho muito interessante, que é a questão do desenvolvimento do consultório particular. Muitos médicos têm vontade de atender no consultório particular e apenas 15% conseguem esse feito, que é realmente viver do consultório particular, onde seu tempo é dedicado exclusivamente para o atendimento no consultório particular. E são médicos que hoje não necessitam mais fazer os atendimentos aí de plantões, né, de fim de semana, onde acabam ficando aí longe da família, não aproveitam, né, às vezes tem filho, não aproveita o crescimento do filho, não aproveita com a esposa, enfim, precisa fazer esses longos plantões aí de 24 horas intermináveis durante o fim de semana, ou muitas vezes trabalham em hospitais regionais, municipais, em serviços de emergência. Nada de errado com isso, acho que se você quer trabalhar em emergência, é um trabalho muito interessante para o profissional que gosta, né, de estar ali na emergência, naquela correria da emergência. Mas eu acredito que existem muitos profissionais médicos que querem trabalhar exclusivamente no consultório particular. Que o grande problema disso é que não conseguem, depois de formados, desenvolver estratégias que permitem a eles dedicar o seu tempo para o consultório particular. Eu trago um dado para vocês importante aqui e a gente vai tentar conversar um pouquinho do porquê isso acontece. É a questão de que 60% das clínicas particulares acabam fechando as portas nos primeiros 5 anos de funcionamento. Então, existem algumas razões, logicamente, para isso. Às vezes são clínicas que abrem com vários sócios e depois essa sociedade acaba não dando certo. E um ponto importante aí, que eu sempre falo, quando você está se formando, acabando a residência com algum colega e resolve construir uma clínica ou fazer uma sociedade médica, né, com esse seu colega, é importante que os objetivos sejam objetivos em comum. Quando os objetivos são em comum, é mais fácil que vocês consigam trilhar um longo caminho juntos. Agora, às vezes, tem profissionais que estão em etapas diferentes da vida, que têm outros objetivos com relação ao trabalho, ao atendimento, e não são objetivos realmente que combinam, seja por conta de tipo de atendimento. Às vezes o seu colega acha interessante atender vários planos de saúde, você às vezes não acha interessante, então quer atender mais o particular, enfim, outros detalhes aí, acaba não dando certo e essa sociedade acaba terminando e a clínica acaba fechando as portas. Esse é um dos motivos. Outro motivo é a questão do local onde essa clínica está montada e do público que essa clínica quer atender. Se você quer atender um público, digamos, A, B, logicamente que o conforto da sua clínica tem que ser um. Se você quer atender um paciente do público C, D, já não necessita ser uma coisa muito luxuosa, até porque uma clínica, dependendo da localização, se for uma clínica muito luxuosa, numa localização, ou quando você pretende atender um paciente classe CD, pode causar até um espanto no paciente e o paciente vai evitar entrar na sua clínica. Eu já escutei muito esse tipo de história do paciente, às vezes, do médico conversar comigo, às vezes um colega: nossa, Gustavo, montei uma clínica aqui, minha clínica é muito legal, é muito chique, é muito luxuosa. Eu pergunto: mas onde é que está localizada a sua clínica? A pessoa fala o bairro, às vezes é um bairro que o público maior desse bairro é a classe CD. E aí a gente observa que o paciente evita entrar na clínica. Às vezes o paciente nem sabe o valor, né, de consulta, de procedimentos, não sabe se atende plano ou não, mas só dele ver aquela clínica muito luxuosa, né, às vezes grande e tudo mais, ele acha que ele não tem
poder aquisitivo para entrar na clínica e para fazer algum atendimento na clínica. Muitas das vezes o paciente está equivocado, mas é o que a clínica passa para o paciente ali, naquele momento. Então, isso é outra coisa que você tem que levar em consideração. Quando você quer montar um negócio, montar uma clínica, você tem que observar o local, o bairro, o público que você quer atingir. Eu sempre falo aqui a questão do avatar, né? O que é o avatar no marketing, na gíria aí do marketing? O avatar é aquela personificação do público ideal que você quer atingir. Então, nesse avatar, você vai ter que incluir qual é a classe etária, qual é o sexo, qual é o tipo de público, se é uma classe A, classe B, C, D, tudo isso aí você tem que fazer um estudo e esse estudo vai determinar algumas coisas do seu atendimento, vai determinar a questão dos atendimentos, se vai ser tudo particular, se vai ser plano de saúde, se vai ser o atendimento misto, né? Se vai ser uma clínica localizada no bairro A, B ou C, se é uma clínica que você vai, digamos, na construção, gastar ali R$5.000 o metro quadrado ou R$1.500 o metro quadrado, tudo isso aí, quando você estiver no momento de, por exemplo, fazer uma construção ou alugar uma sala ou uma clínica, você tem que verificar bem, fazer um estudo para você não se equivocar com relação a isso, porque se tiver um equívoco muito grande, as chances maiores é que a coisa não dê certo, que a coisa não vá para frente. Então você tem que observar isso. Então, questão de sociedade. A sociedade tem que ser com pessoas, com colegas que tenham o objetivo em comum. A localização da clínica é importante, o luxo da clínica, né, o que a clínica oferece é importante, tem que estar direcionada ao teu público-alvo, né, a classe de paciente que você quer atender, e isso é muito importante. Outra coisa muito importante é a questão do treinamento do seu pessoal. Quantas secretárias você vai ter, se você vai dar treinamento para essa secretária, o pessoal da limpeza, copeira, tudo isso aí, é interessante que seja um pessoal treinado, que saiba se comunicar com o tipo de paciente seu, que tenha uma boa dicção, que fale bem, que dê exemplos e que mostre o que a clínica oferece para o paciente. Isso é muito importante. Muitos médicos não sabem nem como a secretária atende o telefone. Uma coisa que eu falo sempre é o seguinte: você deve de vez em quando ligar para a tua clínica de um telefone, logicamente que a secretária não vai saber que é seu, para ver como ela atende. Será que ela está atendendo adequadamente? Será que ela está passando as informações adequadamente para o paciente? Muitas vezes é interessante que você vá na recepção e fique um pouquinho ali na recepção, veja ela atender o telefone, veja se ela explica corretamente as coisas para o paciente. A sua secretária, ela logicamente que ela não vai saber fazer os procedimentos médicos, mas ela tem que saber explicar o procedimento médico. É interessante até que alguns procedimentos ela estude, ela veja você fazer, principalmente aqueles procedimentos que são ali na clínica, realizados ali na clínica, porque quando o paciente tiver uma dúvida, ele vai perguntar para a secretária. Não esqueça que a secretária é a porta de entrada da sua clínica, então ela tem que estar por dentro de tudo que a tua clínica oferece. Isso é muito importante. Então, um dos motivos também das clínicas acabarem fechando é que o pessoal envolvido na clínica não é bem treinado. Muitas vezes o médico ele está fora, ele chega ali na hora de atender, acabou o atendimento, ele vai para outro local e às vezes ele não treina a clínica. Não necessariamente o médico deve treinar, é bom que seja o médico, mas se não for o médico, ele tem que ter uma pessoa designada para fazer esse tipo de treinamento para a equipe que trabalha na clínica. Isso é fundamental, isso gera engajamento, isso gera fidelização do paciente e encantamento. Eu já fiz alguns vídeos aqui falando sobre fidelização, encantamento, são coisas essenciais quando você pretende investir no consultório particular. São coisas que você não pode ficar sem realmente, você tem que fidelizar, você tem que encantar o paciente para que ele retorne na sua clínica,
para que ele divulgue a sua clínica com o boca a boca, né, ou pessoal, ou até que ele divulgue a sua clínica nas redes sociais dele. Então é importante tudo isso aí, que é a captação do paciente, o envolvimento durante a consulta, o pós-consulta. Então isso deve ser muito bem feito. Outro motivo aí das clínicas acabarem fechando nos primeiros anos de funcionamento, né, como eu falei, 60% das clínicas acabam fechando nos primeiros 5 anos de funcionamento. Outra coisa também que pode ser a causa disso é quando o médico está acostumado na questão do atendimento pelo SUS, no atendimento de plantão, de emergência, e ele resolve atuar, digamos assim, da mesma maneira no consultório particular. E o que eu tenho a falar para vocês é que o atendimento do consultório particular é uma coisa completamente diferente, não o atendimento em si. É claro que o atendimento, o paciente entra na sua sala, você vai atender, isso aí tem que ser da mesma maneira, da mesma forma, né? A questão de educação, de atenção, tudo isso aí logicamente não muda, né, no seu atendimento, porque o seu nome você vai criando com os seus anos de profissão. Então, se você tem um bom nome ali na tua cidade, tudo, provavelmente é porque, independente de onde você esteja atendendo, você atende da mesma maneira, né? Com educação, com carinho ali com o paciente observa que você se preocupa com o problema dele. Mas o que é diferente? Diferente é o seguinte: quando você atua no consultório particular, a questão da captação do paciente, de você levar informação ao paciente, é tudo por conta do médico, é por sua conta. Quando você está atendendo num posto de saúde, no hospital municipal, você praticamente não precisa fazer nada. Você precisa chegar no horário que você tem que chegar ali para cumprir teu plantão, cumprir teu horário e sair na hora que o outro médico que vai te substituir chegar. Agora, você não tem que fazer captação de paciente. Quem vai fazer a captação do paciente é o próprio Sistema Único de Saúde, o próprio local ali, que vai divulgar, ou a prefeitura, ou o governo, vai divulgar os atendimentos, as especialidades que tem no hospital. Então, você não tem que se preocupar com relação a isso. E até mesmo quando você atua exclusivamente no plano de saúde, você também não tem muita preocupação com isso. Por quê? Se você atende ali 5, 6 planos de saúde, o paciente normalmente chega até o médico através do livro ali do plano de saúde. Ele vai ver o médico que atende na especialidade, próximo, no bairro, na cidade que ele mora, e vai chegar até o médico. Então, também não é uma coisa que o médico tem que fazer tanta captação. Claro que isso está mudando, a gente sabe da concorrência médica que existe hoje, mesmo dentro dos planos de saúde. Então, os médicos hoje que atendem também plano de saúde já estão também fazendo muita divulgação em redes sociais, questão de mandar mensagens por e-mail, por WhatsApp, por Telegram, tudo isso aí. Agora, se você atua ou pretende atuar no consultório particular, aí tudo muda de figura. Você tem que fazer a captação do teu paciente, você tem que desenvolver estratégias para que você faça informações chegarem até o teu paciente. Então, você tem sim que pensar em estratégias de marketing que vão ser desenvolvidas ou por você ou por uma empresa que você vai contratar para fazer essa estratégia de marketing. Então, essa estratégia de marketing ela deve englobar as mídias sociais. A gente está falando aí de Google, que é onde o paciente vai fazer a busca do profissional que ele quer. Normalmente no Google o paciente busca o médico pela especialidade. Então, dependendo da sua especialidade, você tem que fazer ali uma divulgação do seu nome vinculado à sua especialidade e de preferência ao seu bairro, à sua cidade. Então isso aí tem que ser feito. Você tem que ter uma página, por exemplo, no Instagram. Você tem que ter um site, ou pessoal ou da sua clínica. O fato de você ter um site gera mais credibilidade. A gente sabe que hoje em dia dificilmente a pessoa vai colocar lá www, entrar num site.
Mas esse site ele pode ser vinculado, por exemplo, a algum vídeo, alguma divulgação que você faça no teu Instagram, no teu Facebook, até mesmo no teu Google. Então, normalmente, o site ele vai estar linkado a alguma informação, porque é verdade de que dificilmente a pessoa vai entrar no Google e vai digitar o teu site para ver, né, o teu material, mas você tem que ter um site onde você vai linkar esse site nas tuas plataformas digitais. As plataformas, cada uma atua de uma maneira. O Instagram são vídeos mais rápidos, o Facebook já você pode fazer uns vídeos aí um pouco mais demorados, e o Google é onde o paciente vai buscar a questão de endereço, de tudo isso aí, por especialidade e nome do médico. Então, outro motivo às vezes do paciente, das clínicas que querem começar a desenvolver o consultório particular, fecharem as portas, é porque o médico não desenvolve nada disso. Então ele não faz a informação chegar até o paciente. E é fundamental que a informação chegue até o paciente no local onde o paciente coloca a atenção dele. Eu sempre falo, repito, hoje a atenção do paciente está no digital. Muito pouca gente está lendo revista, muito pouca gente está vendo propaganda de cartaz, de televisão, né? A maioria do pessoal aí hoje acaba assistindo a TV fechada. Então a atenção está no digital. As pessoas estão com o celular na mão, estão vendo postagens de Instagram, de Facebook, vendo vídeos no YouTube. Então é aí que você tem que desenvolver a estratégia sua e a estratégia da tua clínica particular. Então esse é outro ponto que eu quero destacar, muito importante. Outro ponto muito importante é o seguinte: a questão de você ter fluxo de caixa. Tá? O fluxo de caixa ele é muito importante. O médico, ele, querendo ou não, ele não é treinado na faculdade para essa questão de ser empresário, de ser empreendedor. Isso é uma falha que eu vejo nos dias de hoje. Na verdade, é uma falha de muitos anos já, de que o médico não tenha nenhum treinamento na questão do empreendedorismo, né? Porque se eu falar aqui para o empresário que o fluxo de caixa é importante, ele vai rir da minha cara, vai dizer, não, é lógico, isso aí a gente sabe desde sempre. Então, um empresário que vai montar um negócio, ele sabe desde sempre de que o fluxo de caixa é importantíssimo. Sem fluxo de caixa, ele não consegue fazer investimento, ele não consegue fazer o dinheiro girar ali, não consegue sobreviver se ele não tiver um fluxo de caixa. E isso também serve para a questão das clínicas. Então, as clínicas médicas, elas têm que ter um fluxo de caixa. Lembre-se que, no início, você vai começar com as divulgações, você vai começar a ter clientela, vão ter momentos na sua clínica que você vai ter que ficar estudando, lendo, estudando, desenvolvendo estratégias de marketing, pensando ou sozinho, ou com teu colega ali, com teu sócio, ou com alguma empresa que vai fazer a estratégia de marketing. Então você vai ter que usar o teu tempo ali, entre aspas, livre, porque você ainda não vai ter aquela quantidade de pacientes para estar pensando em estratégias e desenvolvendo estratégias. Porém, a clínica não para. Quer dizer, você tem funcionário, você tem conta de luz, conta de água, dependendo do tamanho dessa clínica, as contas não são pequenas, são contas grandes. Tem as contas fixas, quer dizer, o pessoal, a limpeza, a secretária. Então, tudo isso aí, você vai precisar de um fluxo de caixa, tá? No início. Eu diria que você tem que pensar, por exemplo, pegar, digamos, os custos fixos ali da clínica, tirar uma média, né, de quanto seria salário de secretária, custos com material de limpeza, custos com o pessoal de limpeza, água, luz, e é interessante que você tenha pelo menos de 6 a 8 meses, né, esse valor reservado como fluxo de caixa, onde você vai conseguir manter o pagamento das coisas e a sua clínica funcionando. Então, legal que você tenha em torno de 6 a 8 meses de dinheiro suficiente para essas despesas fixas, né, que é um tempo ali
que você vai começar a atender. Se você atender planos de saúde, você vai começar a ter um horário ali também para o paciente particular. É importante, não coloque todos os seus períodos de atendimento para planos de saúde. Comece, tudo bem, você quer começar com planos de saúde, que você já atendi, vai manter na tua clínica, tudo bem, mantenha, comece reservando um período somente para o paciente particular. No decorrer do tempo, você vai verificar que isso vai ser natural, de que você vai acabar diminuindo os atendimentos de plano de saúde e aumentando os atendimentos do paciente particular. Mas pensa nisso, isso é um erro muito comum que, principalmente por conta da falha, como eu falei, do médico não ter essa visão de empreendedor, até porque isso não é falado na faculdade, ele não é treinado com relação a isso na faculdade. O médico na faculdade ele é treinado a fazer plantão de 24, 48 horas direto, sem sair do hospital, trabalhar ali sem parar, às vezes não se alimenta bem, não para almoçar, não para fazer um lanche, acaba ficando com a saúde debilitada. Infelizmente essa é a verdade. Eu fiz a faculdade de medicina, alguns aí estão fazendo agora, que estão me vendo, me escutando, outros estão na residência, mas você sabe que tem isso realmente na faculdade. Então, a gente tem que pensar nesse fluxo de caixa, a gente tem que ter uma visão mais de empreendedor por parte da medicina, como médicos. Então é muito importante isso aí. É claro que a medicina não é um negócio, mas o seu consultório sim é um negócio. Se você não tiver essa visão de que o teu consultório é um negócio, ele provavelmente, as chances maiores é que o teu negócio não vai funcionar e ele vai acabar fechando as portas. Então pense nisso, procure estudar, procure ler sobre empreendedorismo, procure ler sobre administração de clínicas. Então isso é muito importante para o sucesso do seu negócio, que é a sua clínica, que é um negócio. Então, pessoal, esses pontos eu acredito que são os principais aí, que estão relacionados ao fechamento das clínicas nos primeiros 5 anos de funcionamento, onde 60% das clínicas acabam fechando com 5 anos de funcionamento. Então, normalmente é a questão das sociedades que não dão certo, acaba rompendo a sociedade, briga, ou objetivos realmente que não batem, e acaba essa sociedade se diluindo e a clínica fechando. Problema de treinamento de pessoal, problema de localização da clínica, que não bate com o público que a clínica quer atingir. Isso deve ser muito bem estudado antes de você iniciar a sua clínica. E o problema que eu acho que é um dos principais, que é muito sério, é a questão de você não ter um fluxo de caixa que sustente a sua clínica pelo menos durante os 6 a 8 primeiros meses de funcionamento. Então, pessoal, era isso. Eu queria conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, mande sua mensagem e até a próxima. Um abraço a todos, fiquem com Deus.